Bom, muito bom dia a todos e a todas. Vamos dar início à nossa última sessão desse seminário sobre LGPD na saúde, que está discutindo os artigos que foram publicados nessa obra, coordenada e publicada pela editora Revista dos Tribunais. Hoje nós contamos aqui com a participação da Amanda Cunha Mello Smith Martins, que vai falar sobre o direito ao esquecimento de dados de saúde, e também com o Marco Almada, que vai conversar conosco sobre inteligência artificial no setor da saúde, ética e proteção de dados. Os nossos convidados de hoje participaram das preparações, dos preparativos para esse livro, e tem os seus artigos publicados na obra, e é com muita satisfação, então, que nessa manhã de sol e de muito calor aqui no Brasil, eu passo a palavra para a Amanda Smith Martins para a sua apresentação do seu artigo, agradecendo imensamente a ajuda da Amanda para a organização e a composição dessa obra. Muito obrigada pelas palavras e pela introdução. É um grande prazer estar aqui nessa mesa, presidida pelo meu ex-orientador, se é que se pode dizer ex, porque a orientação, eu acho que é Não algo existe que... ex-orientador. Exato. É algo que será continuamente meu orientador para sempre. Então, é um grande prazer estar aqui, também na presença do Marco. E muito obrigada a quem está nos assistindo e quem acompanhou essa maratona essa semana inteira com discussões incríveis sobre direito à saúde, sobre proteção de dados. E o tema que eu vou falar agora, ele faz, de uma certa forma, ele amarra muita coisa que foi discutida. Já se falou bastante sobre eliminação de dados de saúde, sobre término do tratamento, sobre pseudonimização, sobre uma série de temas que às vezes são confundidos de uma forma ou de outra com a temática do direito ao esquecimento. Então, a minha proposta aqui é trazer para vocês uma diferenciação importante entre esquecer e apagar. Então, começando, vou fazer uma introdução explicando, então, o que é o direito ao esquecimento, com o objetivo de deixar claro que os direitos do titular de dados que estão na LGPD, por exemplo, o direito à eliminação dos seus dados, não são a mesma coisa que o direito ao esquecimento. Esse tema do direito ao esquecimento vem sendo discutido no Brasil desde 2010, principalmente, então é algo que tem sido muito debatido, principalmente pelas pessoas que têm interesse pela área de direito constitucional, e se trata, em verdade, de uma contraposição entre o direito à privacidade e o direito à informação e à liberdade de expressão. O direito ao esquecimento ele é especialmente problemático no contexto da internet, e isso levanta uma série de discussões sobre a remoção de conteúdos ou sobre a desindexação de páginas, que são coisas diferentes e também é importante deixar clara essa diferenciação. Então, muito embora a LGPD traga essa previsão sobre a exclusão, sobre o bloqueio dos dados, sejam eles sensíveis ou não, sejam eles dados de saúde ou não, não existe um dispositivo na LGPD que trate especificamente, expressamente, sobre o direito ao esquecimento. E não só na LGPD, como não existe no ordenamento jurídico brasileiro uma definição, uma previsão do direito ao esquecimento e das hipóteses de aplicabilidade dele. Então, é um direito que também não foi disciplinado pelo Marco Civil da Internet e permanece, de certa forma, como uma lacuna no ordenamento jurídico nacional que acaba sendo preenchida jurisprudencialmente, ou seja, pelas decisões que são tomadas no âmbito do Poder Judiciário sobre casos específicos. Então, esse direito vem sendo, em alguns casos, reconhecido e aplicado pelo Poder Judiciário brasileiro, e isso é muito importante porque, não existindo uma previsão legal do que se trata quando se fala em direito ao esquecimento, isso permite que a gente consiga consolidar o conceito e, principalmente, os limites, porque é um direito que, conforme eu vou explicar logo em seguida,
é de ordem constitucional, exige um sopesamento, tem que ser analisado caso a caso, envolve direitos e liberdades fundamentais. Então, é muito importante ter em conta, diante da lacuna no nosso ordenamento, como referencial outras normas de outros países, ou de, enfim, que tragam esse conceito, e também a forma como ele tem sido tratado pelo judiciário quando invocado em ações. Os dados sensíveis, e aí então a gente inclui os dados de saúde dentro dos dados sensíveis, não são sinônimos, dados de saúde são um dos tipos de dados que são considerados sensíveis. Eles são todos caracterizados por essa possibilidade de ensejar a discriminação do titular. Então, é preferencial que, nesse caso, se conte com o consentimento do titular dos dados para que eles sejam tratados, mas ainda assim existem outras bases legais que permitem o tratamento de dados de saúde. Então, é importante entender que existem hipóteses nas quais não é necessário que tenha uma manifestação de vontade livre, específica e informada para que dados de saúde sejam divulgados. E aí eu enfatizo dois exemplos que também foram trazidos ao longo da semana, que são o interesse público e a tutela da saúde, que representam uma base legal invocada com uma frequência muito maior do que o próprio consentimento. Então, nessas hipóteses, considerando que aquele dado de saúde foi divulgado em conformidade com a LGPD, então não cabe nem a revogação do consentimento, porque não houve. Nesses casos de interesse público e tutela da saúde, não existe consentimento, então não tem como ele ser revogado. E também não tem como você pleitear esse direito à exclusão com base em um tratamento inadequado, porque ele tem uma outra base legal, apesar de não ter o consentimento. E aí, nesses casos, caberia a aplicação do direito ao esquecimento? Então, é essa a grande questão que eu me proponho a responder. A respeito da tutela do direito ao esquecimento, ela pode se materializar de algumas formas diferentes, que pode ser com a remoção de um conteúdo, pode ser com o seu bloqueio, pode ser com a sua mera desindexação. Muitas das ações que se baseiam, se fundamentam no direito ao esquecimento, elas têm como pedido, como objeto, como intenção, a desindexação do conteúdo, ou seja, você procurar o conteúdo e ele não aparecer nos mecanismos de busca, como, por exemplo, o Google. Então, enquanto, por um lado, a exclusão ou bloqueio do conteúdo aparece na LGPD como um direito do titular dos dados, que pode pedir para que os dados sejam removidos ou revogando seu consentimento, ou apontando que aqueles dados não possuem base legal para o tratamento, portanto, estão em desconformidade com a lei, o direito ao esquecimento ele é muito mais subjetivo, porque ele está ligado ao livre desenvolvimento da personalidade, em contraposição à liberdade de expressão e informação. Então, aquilo que eu mencionei sobre o sopesamento de questões que são fundamentais. Então, quando a gente fala sobre direito ao esquecimento, a gente não está falando simplesmente sobre apagar dados. A gente está falando sobre o direito do indivíduo de não ser indefinidamente exposto, perdão, a fatos pretéritos que possam causar prejuízos à sua imagem ou direitos de personalidade. E aí nem importa se esses dados, se esses fatos são verdadeiros ou não. No Brasil tem aparecido um número crescente de pedidos de remoção de conteúdo, desindexação. Nos últimos dados, nas últimas estatísticas que eu encontrei divulgadas pelo Google, o Brasil era o segundo país com mais pedidos nesse sentido, atrás só da Rússia. Mas é importante justamente destacar que, em contraposição à autonomia informacional do indivíduo, da pessoa que é titular daqueles dados de saúde, surgem essas questões que estão ligadas à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento, à liberdade de manifestação e também ao direito à informação. Então, nesse ponto, a gente consegue identificar já duas características que são essenciais para que se invoque o direito ao esquecimento, mostrando que não é qualquer hipótese de exclusão de dados que se trata de direito ao esquecimento. Por um lado, o prejuízo à dignidade do indivíduo ou ao livre desenvolvimento dos seus direitos de personalidade, e, por outro lado, o aspecto temporal. Diferentemente da LGPD,
O RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, traz sim a previsão expressa do que seria o direito a ser esquecido, no artigo 17º. E além de trazer a previsão do que significa esse direito, também apresenta hipóteses nas quais esse direito não se aplica, ou seja, limita a aplicação desse direito. Então, ele não pode ser invocado quando se trata de interesse público, de investigação científica, estatística ou histórica, de interesse público no domínio da saúde pública e no exercício da liberdade de expressão e informação. Então, o direito à exclusão que está previsto lá na LGPD tem como base a autonomia informacional do indivíduo e a defesa dos princípios e dos direitos que estão previstos lá naquela lei, dentre os quais está o direito de solicitar a exclusão dos próprios dados. Mas é importante notar que, nesse caso, você não precisa justificar esse pedido de exclusão com base em um desinteresse social, com base em prejuízos à dignidade humana ou ao livre desenvolvimento dos direitos de personalidade. Não, o direito de exclusão na LGPD tem como base o próprio fato de que os dados pertencem ao seu titular. Então, se não houver nenhuma, é claro, outra base legal, uma obrigação regulatória, por exemplo, que obrigue a preservação daqueles dados, certo? De qualquer forma, a gente percebe que tem uma diferença muito importante entre esquecer e apagar, conforme eu falei no começo, e agora eu acho que já ficou mais claro o que eu quis dizer com isso. A partir dessa diferenciação, então, as hipóteses nas quais um dado de saúde, um dado sensível, então, vai ser amplamente publicada e ampla e publicamente divulgada, revelando o interesse do titular em que aqueles dados sejam esquecidos, são muito restritas. Eu fiz um exercício teórico e tentei propor algumas situações nas quais poderia ser que a pessoa, o titular dos dados, não tivesse o direito de pleitear a sua exclusão com base na LGPD, porque, por exemplo, existe uma outra base legal que justifica o tratamento daqueles dados, mas que, havendo um prejuízo ao livre desenvolvimento dos seus direitos de personalidade, possivelmente ela poderia invocar judicialmente o direito ao esquecimento e ver se isso seria acatado no momento em que fossem sopesados as liberdades e os direitos que estão envolvidos. Então, por exemplo, como exercício teórico, num contexto de pandemia similar a esse que a gente está vivendo atualmente, foi identificado um primeiro caso num país, e aí divulgaram amplamente o nome do indivíduo e informações que acabam sendo, no final das contas, dados de saúde, o que se traduz, em termos da LGPD, no tratamento de dados sensíveis. Então, você publicar no seu jornal que o fulano de tal foi o primeiro caso no país tal, enfim, é o tratamento de dados sensíveis. Essa divulgação, no contexto de uma pandemia, ela pode dispensar o consentimento expresso do titular, desde que sejam respeitados os princípios que estão lá na LGPD. Então, finalidade, adequação, necessidade, já que tem uma base legal que permite que aqueles dados sejam tratados e divulgados, independentemente do consentimento. Pode ser reconhecido o interesse público ou a relevância para a saúde pública, por exemplo. Mas, passado algum tempo, pode ser que essa pessoa continue sendo estigmatizada por conta do episódio, fique com um estigma por ter sido responsável pelo surto pandêmico, e aí surge esse interesse, que poderia ser legítimo, pela desindexação das páginas que contenham os seus dados pessoais, já que não existiria uma necessidade de dizer exatamente quem foi, e isso estaria trazendo prejuízos ao livre desenvolvimento da personalidade daquela pessoa. Mas é um caso muito, muito pontual, né? Também pensei na hipótese de uma figura pública como um jogador de futebol. Então, se essa divulgação é de um dado de saúde, algo que foi diagnosticado, alguma doença que ele tem, enfim, pode prejudicar a carreira dele como um atleta profissional. Depois, seria possível ele demandar essa desindexação das páginas que contêm os dados sensíveis de saúde? É algo a se pensar. Outro exemplo, e esse me pareceu mais relevante, o que teria uma aplicabilidade potencialmente assim mais prática,
seria em relação ao livre desenvolvimento da personalidade da pessoa transexual. Então, a adoção de um nome social implica alteração anatômica e jurídica do sexo de um indivíduo. E isso poderia gerar, sim, o interesse na desindexação do conteúdo que utilize seu nome anterior. E aí a gente tem que considerar que os direitos da pessoa transexual assumem diversas formas, conforme a situação da vida que a gente está olhando. Então, esses direitos são considerados multifacetados e depende da situação concreta a proteção que será necessária, que será exigida. Então, isso pode ir pelo direito de optar pela cirurgia, de escolher o tratamento hormonal, direito de alteração nome, e aí o nome antigo revela, querendo ou não, um dado de saúde, e é algo que potencialmente poderia trazer prejuízos ao livre desenvolvimento daquela pessoa. O nome, a rigor, ele não representa um dado sensível, mas nesses casos, essa informação pode revelar dados sensíveis de saúde ou relativos à vida sexual do indivíduo, que também são enquadrados como dados sensíveis, e podem provocar danos. É justamente isso que define o que são os dados sensíveis. Então, a partir do momento em que os nomes podem ser utilizados para revelar que foi realizada uma cirurgia de redesignação de sexo, esse dado adquire uma sensibilidade que implica que, a partir de então, a sua divulgação ou compartilhamento pode provocar danos àquela pessoa. Então, essa hipótese extrapola muito o conflito entre direitos de personalidade e liberdade de expressão ou imprensa e agrega relevância para a discussão que está sendo proposta aqui. Fazendo um apanhado geral, eu acho que já ficou bem claro aqui a diferença entre apagar e esquecer, e também que o direito ao esquecimento de dados de saúde, ainda que potencialmente, possivelmente aplicável, conta com hipóteses muito restritas. Por quê? Primeiro, agora fazendo um apanhado geral dessas hipóteses. Se o tratamento de um dado de saúde foi realizado sem consentimento e sem outra base legal, ele é um tratamento que é inadequado, que é ilícito, e o titular vai poder pleitear essa exclusão com base na própria LGPD. Não tem necessidade de se invocar o direito ao esquecimento, de fazer um sopesamento de princípios constitucionais, nem nada do tipo. O tratamento vai ser lícito ou adequado, por outro lado, se mesmo não havendo consentimento, esse dado tivesse sido tornado manifestamente público pelo seu titular. Isso está lá no artigo 7º, parágrafo 4º. A situação é praticamente a mesma quando o tratamento ocorre com base no consentimento do titular ou do responsável, e aí, novamente, a LGPD já autoriza a revogação do consentimento, colocando como exceção ao exercício desse direito o interesse público, as obrigações regulatórias, etc., mas a LGPD já traria essa possibilidade de exclusão. Novamente, não seria sequer necessário invocar o direito ao esquecimento. Nesse caso, em que houve o consentimento, se não existir interesse público ou outra base legal, o titular simplesmente vai poder revogar seu consentimento e pedir para aqueles dados serem excluídos. Não é necessário invocar o direito ao esquecimento. Se houver interesse público, ainda que o consentimento fosse revogado, o tratamento continuaria sendo autorizado pela LGPD. E aí, nesse caso, a LGPD não poderia ser utilizada como base, como justificativa para pedir a exclusão ou bloqueio daquele dado. E em algumas situações, ou seja, não todas, isso poderia acarretar um prejuízo ao livre desenvolvimento da personalidade, e aí sim o direito ao esquecimento seria potencialmente aplicável. Mas, novamente, é uma hipótese muito restrita e, na maior parte dos casos, continua cabendo a simples exclusão com base nos direitos do titular que estão lá na LGPD. E a mesma coisa ocorre na última hipótese que foi pensada aqui, que são os casos nos quais não tem consentimento, mas tem outra base legal, então o tratamento é lícito, é permitido, mas tem situações que podem provocar prejuízo ao livre desenvolvimento dos direitos de personalidade daquele indivíduo, e aí tem ao menos dois caminhos que me parecem possíveis. Por um lado, a invocação do direito ao esquecimento propriamente dito, ou, por outro lado, e aí também me parece um caminho viável, talvez até mais fácil de se obter a tutela jurisdicional por essa via, seria simplesmente demonstrar a ilicitude daquele, ou a inadequação daquele tratamento a partir da violação de algum dos princípios gerais da LGPD.
Então, a gente coloca como ênfase na finalidade, na adequação, na necessidade. E eu sei que eu já estou quase extrapolando aqui um pouquinho o tempo, mas só considerações finais para concluir. Então, muito embora a LGPD, então, tenha deixado de abordar o direito ao esquecimento de forma expressa, como fez o RGPD, as situações da vida nas quais existe esse interesse nessa exclusão, bloqueio, anonimização de dados de saúde podem, na grande maioria das vezes, ser solucionadas pela própria legislação nacional, principalmente protetiva de dados, mas também entram questões no Código Civil, enfim, a gente também já discutiu ao longo dessa semana bastante como todas as outras, como ordenamento jurídico, enfim, conversa entre si para que exista uma harmonia, e a LGPD entra nisso, mas não é a única base que pode ser invocada judicialmente. Então, ainda que o tratamento a partir de uma das bases legais aplicáveis, afastando aí o direito à exclusão ou bloqueio nos termos da LGPD, existe a possibilidade de invocar o direito ao esquecimento, mas isso só vai poder ser feito em situações específicas nas quais se verifica esse prejuízo ao livre desenvolvimento da personalidade. Então, o direito ao esquecimento ele adquire relevância nessa terceira hipótese que eu apresentei, na qual não existe consentimento, não tem consentimento expresso, mas tem base legal. Mas somente se, unicamente se houver um prejuízo ao livre desenvolvimento da personalidade. Então, é uma hipótese, de novo, muito restrita. Então, a aplicação do direito ao esquecimento pode ocorrer raramente, é verdade, mas subsidiária ou alternativamente nesses casos nos quais o tratamento de um dado de saúde for lícito, afastando a LGPD, mas representar, por outro lado, um prejuízo ao livre desenvolvimento da personalidade. Aí sim o direito ao esquecimento pode ser atraído e potencialmente aplicado no âmbito da saúde. E aqui eu concluo minha apresentação e, por favor, quem está nos assistindo, envie perguntas. Muito obrigada. Obrigado, Amanda. Já recebemos algumas perguntas e eu mesmo já tenho uma para te formular daqui a pouco, mas eu queria só suprir uma lacuna que eu fiz agora há pouco. Eu não apresentei o currículo dos nossos convidados, disse só os temas que eles iriam abordar. Então, a Amanda é bacharel e mestre em Direito Internacional e Comparado pela Faculdade de Direito da USP, é chanceler do Consulado do Principado de Mônaco, em São Paulo, tesoureira da Associação Mônaco Brasil Invest e advogada, sócia fundadora do escritório Smith Martins Advogados. E o nosso Marco Almada, que vai agora apresentar o artigo que escreveu juntamente com o professor Juliano Maranhão, que teve um imprevisto e não pôde participar conosco nessa manhã, é doutorando em Direito no Instituto Universitário Europeu, com bolsa da Fundação Carolina, em Florença, na Itália, está lá na Itália, está numa situação melhor que a nossa hoje em dia. Eu dizia há pouco para ele, se fosse há um ano atrás, eu ia dizer o inverso. Com um ano as coisas se inverteram. E também é bacharel em Direito pela Faculdade em Ciências da Computação pela Unicamp, onde também obteve o seu título de mestre em Engenharia Elétrica. Eu vou, então, passar a palavra ao Marco, não sem antes registrar a saudação que o Ricardo Freitas Silveira, também coautor da obra, deixou no chat do YouTube, dizendo bom dia a todos, uma saudação especial ao amigo Marco Almada. Então, Marco, com a palavra, por favor. Muito obrigado a todos, muito obrigado em especial ao Ricardo, grande amigo, pela saudação. E é um grande prazer estar aqui, ter a oportunidade de falar a vocês sobre o tema da inteligência artificial no setor da saúde e como ele se conecta com os temas da Lei Geral de Proteção de Dados. Por que é importante pensarmos na inteligência artificial quando falamos de saúde? Porque, em primeiro lugar, da mesma forma que em vários outros setores da sociedade, a inteligência artificial tem ganhado importância em aplicações, tanto aquelas mais visíveis, quanto aquelas que acontecem nos bastidores da operação do sistema de saúde. E, por isso, essas tecnologias podem ter um grande impacto nos pacientes,
de saúde, dos profissionais que operam nesse sistema e no funcionamento do sistema como um todo. E por isso, o professor Juliano e eu elaboramos contribuímos com este capítulo para a obra para mostrar como a Lei Geral de Proteção de Dados é uma ferramenta muito importante para a governança ética e assegurar que essas tecnologias inteligentes sejam utilizadas de uma forma produtiva e que contribua para a saúde da população. Então, para isso, é importante pensarmos em como que essa tecnologia tem sido usada no domínio da saúde. Existem vários desenvolvimentos, tanto no exterior quanto no Brasil, de tecnologias que podem ser classificados, grosso modo, em algumas categorias. Uma primeira categoria, que não é particularmente especial na saúde, mas que é relevante para o tema da saúde, é a aplicação de técnicas de inteligência artificial no auxílio à gestão das operações de saúde. E aí temos o uso de técnicas de análise de dados para coletar perfis estatísticos e processar informações das pessoas, dos pacientes no sistema de saúde, dos fornecedores, entre outras fontes de dados. Aqui são técnicas e problemas que são pensados já não só no âmbito da saúde, mas em outros, mas pelos quais temos que ter em mente quais são os desdobramentos especiais quando estamos lidando com dados de saúde e com outras categorias de dados, em particular os dados sensíveis, que são mais frequentes em aplicações de saúde do que em outros domínios. Além disso, temos algumas aplicações que são particulares da atuação dos profissionais de saúde, como o uso de chatbots, ou seja, aqueles robôs de interação para prestar informações a respeito de sistemas médicos, como tivemos durante a atual pandemia, o desenvolvimento da plataforma Yuki Saúde, que buscou fornecer, da Juris-Tech Plus, em auxílio com a Universidade de São Paulo, que buscou fornecer informações às pessoas que poderiam fazer perguntas a esse robô numa plataforma de bate-papo para saber como se prevenir em relação à Covid-19 e quando buscar mais informações com um médico ou se dirigir a uma instituição hospitalar em busca de auxílio profissional. Essas ferramentas têm como auxílio facilitar o contato com o paciente ou com outros atores relevantes no sistema de saúde e usam as tecnologias de automação, inteligência artificial, para viabilizar isso. Também no sentido de viabilizar e facilitar o trabalho dos profissionais de saúde, se usam tecnologias para o diagnóstico. E, novamente, trazendo um exemplo nacional, temos o projeto Spira, desenvolvido na Universidade de São Paulo, que faz análise de voz de pacientes que se encontram em um quadro de insuficiência respiratória para identificar se essa insuficiência respiratória é um sinal de que há uma infecção por Covid-19 e que a pessoa deve buscar auxílio médico. Neste caso, as tecnologias inteligentes são utilizadas para tentar identificar fatores que possam sinalizar a presença de doenças e assim que possam e que recomendem aquele potencial paciente a buscar ou não um auxílio profissional. E em relação a esse apoio aos profissionais, uma última forma que eu gostaria de destacar aqui como a tecnologia pode contribuir para a atuação do setor de saúde é com a prática, porque a tecnologia ela pode fornecer não só conhecimento para amparar a atuação dos profissionais de saúde, como ela pode desempenhar tarefas que, por exemplo, exigiriam muito esforço físico ou que exigiriam uma delicadeza profissional, como é feito o caso de cirurgiões robôs que têm sido desenvolvidos, em que você tem um braço mecânico com alto grau de controle e sofisticação para realizar operações médicas, que pode, por exemplo, ajudar um cirurgião que vai ter que fazer uma operação de longa duração, que é algo fisicamente extenuante, e afins. Dessas diversas aplicações, podemos ver que a inteligência artificial pode trazer inúmeros benefícios para a atuação dos profissionais de saúde, tanto na linha de frente das suas práticas, quanto nos bastidores, para garantir a difusão de conhecimento e garantir que as operações da saúde corram bem. Mas, para que isso ocorra, os sistemas têm que operar conforme esperado, o que pode não acontecer sob determinadas circunstâncias. Às vezes, um sistema pode falhar em entregar os resultados que são desenvolvidos, em especial quando estamos falando de aplicações inovadoras, em que você tem pesquisa, e como toda pesquisa,
mesmo no setor de saúde, você tem riscos de que aquela pesquisa não entregue os resultados esperados. Por exemplo, no começo da pandemia, houve uma tentativa de utilizar tecnologias de reconhecimento de imagens, como aquelas que, às vezes, somos solicitados a clicar para mostrar que não somos robôs, temos que clicar no CAPTCHA e afins. Essas tecnologias são utilizadas para treinar sistemas de reconhecimento de imagens e se pensou em utilizar reconhecimento de imagem para tentar identificar sintomas de Covid-19 nas radiografias. Esse experimento em particular se mostrou que não dava certo, e se alguém tivesse se baseado nessa tecnologia antes de ela ser liberada para a produção, como acabou não sendo liberada, isso poderia gerar consequências adversas. Da mesma forma que um cirurgião robô que desse um defeito poderia também suscitar problemas. E por isso, após mapear essas tecnologias, é importante entendermos quais são as condições em que se pode usar eticamente essas tecnologias, porque como estamos lidando com o setor de saúde, estamos sujeitos a restrições específicas em relação, por exemplo, aos princípios que pautam a atividade médica, como a necessidade de causar o bem e evitar a não maleficência, no sentido de evitar resultados adversos, questão de respeito ao paciente. Então, surgem os desafios de como conseguimos garantir que o uso dessas tecnologias seja uma fonte efetiva de informações para os pacientes e para os profissionais, e que possamos evitar os efeitos adversos disso. E para esse fim, em nosso capítulo, propomos uma combinação entre os princípios, por assim dizer, top-down, princípios gerais que pautam a atuação profissionais do médico, versus as preocupações no nível do paciente individual, né? Preocupações com casos específicos da linha de frente, porque, por exemplo, podemos ter situações em que o atendimento mecânico, mesmo que imperfeito, pode ainda dar a uma pessoa uma chance de obter um atendimento médico que ela não teria, porque, por exemplo, ela não teria como ser atendida a tempo porque ela mora em uma região muito remota, mas aquele sistema robótico poderia prestar informações que a amparem. Então, temos aqui toda uma série de conflitos éticos que são necessários de conciliar. E em nosso capítulo, analisamos como esses princípios em alto nível podem ser conciliados com essas preocupações específicas à luz das possibilidades que a tecnologia oferece. Mas, vindo ao núcleo do seminário, temos que ter em mente que esses dilemas éticos refletem os riscos que essas tecnologias podem trazer em comparação com as oportunidades que elas trazem aos profissionais de saúde e às próprias populações assistidas. E diante desses riscos, temos que ver que ferramentas, que instrumentos a legislação oferece para a proteção dos cidadãos. E nesse caso, como estamos falando dessas tecnologias, é particularmente relevante considerarmos a proteção dos dados pessoais e como ela vai impactar a operação desses sistemas inteligentes. E por que falamos de dados pessoais ao falar de inteligência artificial? Porque todos os sistemas, sejam sistemas diagnósticos, sejam sistemas de operação, sejam sistemas de apoio aos fundos, eles vão lidar, esses sistemas de inteligência artificial vão lidar com dados pessoais, informações sobre as pessoas com as quais eles estão trabalhando. Essas informações, muitas vezes, fornecem insumos para que o sistema saiba como decidir. Por exemplo, você está fazendo uma análise estatística daqueles pacientes, ele vai precisar olhar os dados dos pacientes individuais para gerar os agregados informativos. Se o sistema busca fazer o diagnóstico daquele paciente, ele utilizará informações num nível individual, por exemplo, informações sobre o histórico médico daquele paciente, informações sobre a voz daquele paciente, no caso dos sistemas de diagnóstico baseados em voz, dentre outras informações, e todos esses dados pessoais acabam sendo necessários para o processamento. Então, sistemas que usem esses dados pessoais estão sujeitos à aplicação da Lei de Proteção de Dados na medida em que processam esses dados para conseguir funcionar. E, além disso, sistemas inteligentes podem eles mesmos servir como fonte de dados pessoais. Por exemplo, no caso de um sistema de diagnóstico,
agrupa as informações que obteve a respeito do paciente e produzirá uma informação. Por exemplo, esse paciente tem um quadro de insuficiência respiratória ou não. E essa informação é, em si, uma forma de dado pessoal ligada à saúde daquele paciente. Portanto, uma categoria, um tipo de dado que se enquadra no que descrevemos como dados pessoais sensíveis. Então, tanto como insumos, quanto como produtos desses sistemas, vamos ter que lidar com a questão de dados pessoais. E aí temos a conexão entre a inteligência artificial e o tema geral da obra LGPD na saúde, posto que, para muitas formas de processamento dos dados pessoais, a inteligência artificial não apresenta tantas diferenças em relação a outras formas de processamento. O uso da inteligência artificial também exigirá a presença de uma base jurídica que permita o tratamento desses dados, e aí são relevantes as discussões que foram travadas a respeito desses dados ao longo desse seminário. Esse processamento pela inteligência artificial também precisará observar os princípios gerais de tratamento postos na LGPD e também os direitos do titular de dados definidos na lei são oponíveis a essas formas. E no nosso capítulo analisamos as implicações específicas da inteligência artificial, porque, por exemplo, quando exercemos o direito de solicitar o apagamento de dados ou removemos o consentimento, muitas vezes isso pode impactar o próprio funcionamento daquele sistema inteligente, uma vez que muitas das tecnologias mais avançadas utilizadas hoje são baseadas no que chamamos de aprendizado de máquina, ou seja, em sistemas que aprendem como comportar, o que devem fazer em relação a um determinado problema a partir de experiências passadas. E na medida em que exercemos o direito a solicitar a remoção dos nossos dados daquele sistema, o sistema há um problema de como esses dados foram incorporados ao próprio funcionamento do sistema, que é algo com que os operadores da tecnologia inteligente precisarão lidar para garantir que haja mecanismos que permitam que esses dados sejam devidamente isolados e o sistema se adapte ao exercício dos direitos dos titulares de dados, tendo em vista a questão de que, por exemplo, a remoção do consentimento surte efeitos a partir do seu exercício, mas não invalida tratamentos válidos feitos até aquele ponto. Mas, se fôssemos até aqui, já teríamos uma contribuição valiosa do livro LGPD na saúde para entendermos como a inteligência artificial pode ser aplicada nesse domínio. Mas, além dessas questões gerais de processamento de dados, há também um problema específico da inteligência artificial nesse domínio, que é a questão das decisões automatizadas, que é o assunto que é tratada no artigo 20 da LGPD. Aqui, temos na LGPD uma definição de decisão automatizada como uma decisão baseada unicamente no tratamento automatizado de dados pessoais, uma definição em linha com os padrões internacionais presentes, por exemplo, no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Porém, diferentemente do que temos em outros ordenamentos, como o da União Europeia, a legislação brasileira não estabelece um requisito de que o processamento de dados para fins de decisões automatizadas seja restrito a algumas bases específicas. Ou seja, todas as bases de processamento, todas as hipóteses de processamento de dados que validam uma operação de tratamento podem ser aplicadas para o tratamento de dados para fins de decisão automatizada. Todavia, a LGPD estabelece alguns requisitos específicos. No caput do artigo 20, ela estabelece que o titular dos dados processados dessa forma para uma decisão automatizada tem o direito de exercer o chamado direito à revisão, ou seja, solicitar que aquela decisão que aquele critério seja reavaliado, que aquela decisão seja revista. E aí há uma discussão a respeito de que, durante o processo legislativo da LGPD, se cogitou demandar que tal revisão fosse necessariamente feita por humano, mas essa revisão acabou não chegando ao fim do processo legislativo, de forma que existe, ao menos teoricamente, a possibilidade de que uma revisão seja feita por máquina e não necessariamente envolva um humano. Mas, de toda forma, o objetivo geral desse direito à revisão é garantir que
você não fique submetido a uma decisão, não fique submetido a uma decisão inapelável, feita por uma máquina. E tendo em vista essa preocupação geral de garantir a possibilidade de que se conteste uma decisão automatizada, que ela não fique imune a qualquer forma de contestação, inclusive aí a contestação judicial, mas não só ela, existe a LGPD também prevê direitos a informações a respeito do sistema, tanto os direitos de informações previstos para qualquer operação de tratamento de dados pessoais, quanto aquilo que se vê no parágrafo 1º do artigo 20, que é a necessidade de que se prestem informações claras e adequadas a respeito de quais são os critérios utilizados para uma tomada de decisão. E em caso essas informações sejam negadas por razões de segredos comerciais ou segredos industriais, que podem ser invocadas no caso de, por exemplo, sistemas fornecidos pela indústria que sejam protegidos ou que sejam de alguma outra forma protegidos por essas formas de segredo, existe a previsão de que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados possa solicitar uma auditoria para verificar se o sistema leva ou não a resultados discriminatórios. Temos aqui, portanto, dois conjuntos de remédios aplicáveis à automação, dois instrumentos aplicáveis à automação, um direito à revisão, previsto como um remédio para a proteção dos direitos do titular de dados face a um processamento de dados que leve a uma decisão que afete seus interesses, e os direitos informacionais que visam garantir que o titular de dados saiba, em primeiro lugar, que está sendo afetado por uma decisão, em segundo lugar, como essa decisão vem sendo tomada. Porém, e aí é uma discussão que expandimos ao fim deste capítulo, esse direito à revisão e a explicação tem uma série de limites, a começar pela dificuldade que existe em traçar o que é uma decisão, o que é de fato uma decisão automatizada e quando uma decisão envolve um humano, porque poderia ter cenários hipotéticos, digamos, em que você tem um humano que, em tese, é o responsável pela decisão, mas simplesmente acata qualquer coisa que a máquina diga. Como isso não caracteriza, isso formalmente há um humano ali, mas o humano não tem um poder decisório. E ok, esse é um cenário extremo, mas na prática, e aí é um alerta que a literatura internacional faz, pode ser muito difícil traçar essa linha. Portanto, examinamos ao fim do nosso capítulo como podemos identificar essa linha, como podemos garantir que essa dificuldade em traçar as divisórias entre o que é uma decisão automatizada e o que não pode ser tratada de forma a não cercear os direitos do titular de dados. E por fim, para a guisa de uma conclusão disso que trago aqui, o objetivo desse capítulo, que fechamos aqui na discussão da proteção de dados pessoais frente às decisões automatizadas, é mostrar como que os problemas específicos, os desafios específicos do setor da saúde afetam a implementação dos direitos do titular de dados e dos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados, mas, ao mesmo tempo, a LGPD fornece balizas para que se possa buscar o uso responsável e beneficente da inteligência artificial. Portanto, não devemos tratar a aplicação de inteligência artificial em problemas médicos como um problema removido das questões mais gerais do tratamento de dados no âmbito da saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, Marco, pela sua apresentação. Eu gostaria, então, agora de abrir a possibilidade dos debates. Nós temos já algumas perguntas que foram formuladas. Eu vou começar com as perguntas para a Amanda, e depois eu faço as perguntas que foram dirigidas ao Marco, sem prejuízo, obviamente, de cada um de vocês poder contribuir para a resposta que cada um venha a fornecer. Amanda, uma das perguntas, você ainda não sabe, porque não foi posta no chat, é a minha. E é a partir de uma experiência profissional. Quando eu era procurador-geral da Universidade de São Paulo, nós recebemos um pedido de uma funcionária que tinha passado por todo um processo de transgenitalização e de mudança de gênero, e isso obviamente, era do conhecimento dos colegas de trabalho na unidade onde ela desempenhava suas funções.
ela pediu transferência para uma outra unidade. E antes de efetivar a transferência, ela fez um requerimento que foi encaminhado pelo Departamento de Recursos Humanos para a Procuradoria, que era o de que fosse alterado todo e qualquer documento que existisse no processo com a identificação civil anterior. E isso gerou algumas dificuldades de ordem prática e que, pelo menos no serviço público, são intransponíveis, me parece. É óbvio que todos os documentos elaborados pela própria administração, a gente pôde fazer a substituição, certificando isso em autos apartados, etc. Mas, por exemplo, publicações com o resultado do concurso a que a funcionária tinha se submetido e que foram publicados no Diário Oficial do Estado com o nome anterior, o nome de gênero masculino, era impossível do ponto de vista prático, né? Então, eu queria que você comentasse alguma coisa a partir da sua experiência na elaboração do artigo sobre esse aspecto. E também há uma pergunta no chat que é a seguinte: queria saber da doutora Amanda como aplicar o direito de ser apagado no blockchain. É uma pergunta bastante complexa e que envolve também conhecimentos de informática e, portanto, eventualmente o Marco pode te auxiliar aí na resposta. Com certeza, mas vamos por partes. Então, é muito interessante que foi possível já trazer um exemplo prático de caso no qual um dado de saúde divulgado, enfim, estava causando prejuízos ao livre desenvolvimento da personalidade dessa pessoa transexual. Achei muito legal porque foi um caso que eu concebi num exercício teórico, assim, buscando hipóteses, e me ocorreu precisamente publicações de listas de aprovação em concurso público ou publicações de decisões judiciais, enfim, publicações, com perdão da redundância, mas publicações públicas, e que nesses casos se colocaria justamente a possibilidade de invocar o direito ao esquecimento. Me parece que diante da inviabilidade até prática, técnica, de se ocultar simplesmente o nome da pessoa na lista dos aprovados, etc., a alternativa seria justamente fazer um pedido aos mecanismos de busca pela desindexação daquele nome. Então, se a pessoa buscar pelo nome daquela pessoa, seja o nome anterior ou posterior à definição do sexo, mas enfim, se esses nomes forem buscados, não será mostrada aquela lista. A lista vai continuar lá, ela continua podendo ser acessada. Se forem pesquisados outros nomes, ela vai continuar aparecendo. O que ocorre é a desindexação do conteúdo. E isso é uma das formas que o direito ao esquecimento pode se materializar na prática. É uma das formas como ele pode ser aplicado de fato, né? Porque acaba sendo um exercício muito teórico pensar sobre direito ao esquecimento e a gente vai para o sopesamento de princípios constitucionais e acaba ficando num campo bastante teórico, mas quando a gente coloca um caso prático, por exemplo, dessa funcionária, e que existem também obstáculos técnicos no sentido de simplesmente se eliminar um nome de uma lista de aprovados em um concurso que foi público, a desindexação parece ser uma solução que, ao mesmo tempo em que preservaria aquela informação, preservaria também os direitos da personalidade da funcionária. Dificilmente é algo que alguém conseguiria descobrir, enfim. Então, me parece que, nesse caso, a desindexação, como medida adicional a tudo que foi feito pela própria administração, como foi mencionado, então, o que era possível mudar foi mudado, foi certificado em autos apartados, de modo que não vai gerar uma exposição daquela pessoa futuramente. Então, o que podia ser feito no próprio âmbito da Procuradoria foi feito, e o que aí já parte para o âmbito não de uma relação entre um profissional, um funcionário e seu empregador, mas aí uma questão que envolve liberdade de informação, informações que são de interesse público, etc., aí a desindexação entraria como algo complementar. Por isso que uma das conclusões do próprio artigo foi no sentido de que o direito ao esquecimento, embora muito residual sua aplicação quanto a dados de saúde, ele pode ser, em algumas situações, invocado
como uma base complementar, como um segundo argumento para justificar aquele pleito, que pode estar sendo feito, por exemplo, com base na violação dos próprios princípios gerais da LGPD, etc. Então, já tem uma base legal, e invocando-se também o direito ao esquecimento, mas aí ressaltando que o fato de você estar colocando uma questão que exige o sopesamento necessariamente de questões fundamentais vai demandar mais tempo e vai demandar mais recursos. Então, é preciso ter consciência também de que existe o interesse do titular dos dados em ver aquele provimento o mais rápido possível e com menos custos, é claro. Então, o fato da LGPD se omitir, entre aspas, não constar expressamente o direito ao esquecimento, é algo que não é particularmente problemático, porque a pessoa poderá, na maior parte das vezes, pedir simplesmente a exclusão daqueles dados com base nos seus direitos e nos seus princípios que já estão na LGPD, sem precisar sopesar, sem precisar justificar, quero que apague porque é meu e eu não quero, você não tem mais por que ter isso, não tem mais base legal, não tem obrigação regulatória de manter, eu quero que apague. Então, basicamente, me estendi até um pouco na resposta, mas é isso. Mas tudo bem, porque minha próxima resposta vai ser bastante curta, porque afinal, aqui na presença de uma pessoa com uma formação super técnica, em TI, engenheiro, enfim, eu, como advogada, fico até acuada de falar sobre o assunto. Mas me parece, em relação à segunda pergunta, se o blockchain poderia, como que fica o direito ao esquecimento, etc. Me parece que o blockchain não é um obstáculo, na verdade é uma ferramenta que pode ser utilizada para que você consiga não eliminar de fato os dados, porque existe essa problemática técnica de que, enfim, nada que está na internet você consegue eliminar realmente, mas a partir do momento em que você gerou um bloco de informação, né, porque blockchain são blocos que estão acorrentados um ao outro e eles não podem ser alterados, eles ficam protegidos, cada inclusão de informação ela tem uma validação de todo mundo da rede, é uma rede descentralizada, enfim, tem uma série de características que tornam esse bloco de informação muito seguro. E para ter acesso a ele somente com uma chave. Se você não tem a chave, se você joga a chave fora, me parece que o blockchain, na verdade, é uma ferramenta que permite que você tenha uma eliminação de dados, e a eliminação entre aspas, considerando que é algo que, para ser revertido, precisaria de meios técnicos ou recursos, enfim, que seriam inviáveis. É uma chave que ninguém tem, é uma porta que ninguém vai abrir. Então, se o dado está lá, é como se ele não tivesse. Mas, por favor, Marco, me diga se eu entendi exatamente como funciona aí, porque essa parte técnica eu confesso que eu estou aprendendo. Muito obrigado, Amanda, pela sua resposta. Achei bem elucidativa de alguns aspectos. E apenas para complementar algumas considerações do lado de vista técnico, é importante. Aqui temos essa dificuldade que vai muito do modelo de blockchain utilizado. Porque, por exemplo, em blockchains privadas se pode potencialmente desenvolver mecanismos que possam fazer isso, embora em blockchains públicas, em que qualquer um vá ter o registro como um todo, isso pode levar a discussões políticas, como, por exemplo, tivemos o caso do Ethereum, em que algumas chaves em que alguns blocos foram roubados, e, portanto, a comunidade como um todo decidiu desfazer essa mutação, que exige uma alteração da própria cadeia em si, mas essa mutação não encontrou resistências em parte da comunidade. Por isso você tem hoje mais de um Ethereum, justamente porque parte da comunidade foi com esse procedimento de desfazimento, porque, dadas as estruturas técnicas, é algo que exige um consentimento dos envolvidos, dos detentores ali, e parte não foi. E por isso é importante termos em mente que há de fato desafios técnicos, e é interessante estimular o desenvolvimento de soluções que permitam conciliar essa, de forma geral, uma imutabilidade que se deseja com a blockchain, com os requisitos jurídicos, em especial a questão do esquecimento, que não são coisas necessariamente irremovíveis, mas aí, para pensar em soluções nisso, exigirá um tratamento técnico especializado e um diálogo com os profissionais jurídicos, naturalmente. E, enquanto não temos soluções, enquanto não existem soluções, é importante que, do lado jurídico, se pense em que medida que as propriedades técnicas que as blockchains que hoje existem oferecem satisfazem. Se esse é um requisito do esquecimento, é algo que tem que ter em mente, talvez
não vale a pena pensar em algumas das soluções existentes. Talvez seja o momento de pensar se existe alguma solução no mercado que existe, se podemos desenvolver algo internamente, ou se talvez seja melhor postergar um pouco o plano até conseguirmos fazer esses requisitos jurídicos. Mas, de toda forma, é uma questão muito delicada, porque não é puramente nem tampouco uma questão puramente técnica, tampouco uma questão puramente jurídica. É o que vamos ter que colocar os dois mundos para dialogar, se quisermos achar uma solução adequada. Muito bem, muito obrigado, Marco. Eu vou fazer agora algumas perguntas que são dirigidas a você. A Lígia Marques pergunta, pede, por favor, para você falar um pouquinho sobre como a inteligência artificial pode ajudar os gestores da saúde a reduzir custos e riscos, ou seja, como que a inteligência artificial pode agregar valor a um produto ou negócio. A Lindiane Costa, por sua vez, pede para você comentar a inteligência artificial que teria sido, eu não conheço, por isso que eu estou dizendo na condicional, teria sido desenvolvida pela Unicamp para diagnosticar melanomas. Se você acha que a LGPD prejudica o desenvolvimento dessas tecnologias e da inovação na área da saúde. Depois também vou aproveitar e já te fazer a pergunta da Renata Bortoleto, porque começaram a surgir várias outras aqui. Como pedir a revisão de decisão automatizada? Seria via DPO da empresa? Muito obrigado pelas perguntas. São perguntas que salientam aspectos muito interessantes sobre as potencialidades e os desafios que vamos ter para tornar essas potencialidades de tecnologia realidade nos nossos sistemas de saúde. Em primeiro lugar, começando na ordem que foi apresentada, o uso da inteligência artificial para apoiar a atuação dos gestores de saúde é um campo que é bem interessante porque pode se beneficiar tanto de uma integração entre as tecnologias específicas diagnosticadas pela saúde com o que se tem de achar no campo da ciência de dados enquanto análise de negócio, porque existem hoje muitas técnicas que podem ser utilizadas tanto em termos de análise descritiva para conseguirmos obter estatísticas avançadas a partir de grandes volumes de dados, conseguir, por exemplo, para segmentação de clientes, encontrar perfis para conseguirmos fazer um atendimento, por exemplo, para direcionar o atendimento ou para identificar o melhor match entre profissionais de saúde e pacientes. Pode se usar também para análise de contratos e outros instrumentos para analisar, por exemplo, onde estão os gargalos em finanças e, de forma geral, é algo que é um campo tão amplo de exploração possível aqui que poderíamos ficar uma eternidade discutindo, mas que minha recomendação nesse sentido seria, é algo que pincelamos em nosso capítulo, mas que também se pode, depois de partir do capítulo, minha recomendação seria consultar experiências em outros setores, porque é algo que, por exemplo, que trabalhei diretamente em setores de varejo, em setores de comércio, com partes operacionais de como essas tecnologias podem ser usadas, e é algo que, de fato, leva a ganhos. Mas, é mais óbvio, essas soluções não são imediatamente transplantáveis para o domínio da saúde, tendo em vista as peculiaridades do que estamos lidando aqui. Então, o caminho aqui seria, pelo que, a meu entender, seria pensarmos a partir dessas soluções, experiências de outros setores, para então começarmos a adaptar aqui, levar em conta quais são os requisitos específicos da saúde, não só em termos do que descrevemos aqui no capítulo, mas de uma forma geral em relação ao tratamento desses dados, para daí conseguimos identificar pontos de otimização, pontos em que conseguimos automatizar certas formas de gestão de processos que tomam, em especial aquelas que tomam muito trabalho humano para validação de documentação e processos internos e afins, que podem ser um caminho que contribui para a atuação dos profissionais da gestão da saúde. Em relação à tecnologia desenvolvida para a Unicamp por melanomas, aí eu confesso que sou um tanto suspeito, inclusive, dado que vim daquela instituição, claro, não estive envolvido naquele projeto, foi sendo uma coisa recente, depois de meu tempo na Unicamp, mas
é o fruto de pesquisas que já vêm há muitos anos em relação de como nós podemos utilizar essas tecnologias inteligentes para diagnósticos. E, embora eu não tenha lido esse artigo em específico para poder ter esse comentário sobre a performance ali, esse é precisamente o tipo de aplicação que se vem desenvolvendo no cenário internacional, ou seja, coisas em que há requisitos que as pessoas há um conhecimento especializado dos profissionais que hoje analisam esses exames, que conseguem oferecer uma boa base de comparação para que possamos fazer isso. Mas é importante, e aqui a contribuição jurídica para esse debate seria justamente em pensar como que, de um ponto de vista regulatório, podemos fazer a avaliação desses requisitos, não só olhar esses requisitos não só em termos de uma métrica, de um percentual de acerto, percentual de prática, mas em relação de como ele altera os requisitos do tratamento de dados, que questões adicionais ele põe para os sistemas e que questões adicionais põe, por exemplo, para os direitos que o paciente tem enquanto paciente e assim por diante. Mas, em linhas gerais, me parece uma solução muito promissora que indica como que o Brasil pode se beneficiar disso não só como um consumidor de tecnologias desenvolvidas externamente, mas também aproveitando a expertise que temos na Unicamp, na USP, em diversas outras universidades ao longo em todas as regiões do Brasil que desenvolvem trabalhos ali que podem ser aproveitados para esse fim. E agora, por fim, passando para a pergunta a respeito do direito à revisão da decisão somatizada, esse é um grande gargalo não só no campo da saúde, como em outros, porque não se define o canal especializado. Nem a LGPD, tampouco o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia chega a esse nível de detalhamento de canais. Se pode inferir do texto da lei algumas questões, como, por exemplo, o fato de como o artigo seguinte, o artigo 21 fala em direito que não há prejuízo, os direitos da LGPD não prejudicam o acesso à justiça, como nem poderiam, dadas os direitos constitucionais, dado o direito fundamental e as questões de acesso à justiça, infere-se de que esse direito à contestação não pode ser confundido simplesmente com o exercício do direito de contestar judicialmente a decisão, embora o tipo de informação que você precise para contestar uma decisão na justiça não seja de todo distinto para que você possa solicitar uma revisão. Então, é importante pensar em como esse direito vai ser implementado. E aí a Autoridade Nacional de Proteção de Dados terá um papel importante em definir, dentro do seu papel normativo, especificar condições que devam ser satisfeitas pelas empresas e por outros atores que usem decisões automatizadas, em termos de prover os canais para o exercício do direito à revisão, mas a definição específica desses canais muito provavelmente ficará definida no nível de cada ator. Por exemplo, um hospital que use precisará definir, por exemplo, como parte de sua ouvidoria, algum canal, ou como um setor específico. São arranjos organizacionais em termos dos quais a lei é relativamente agnóstica. Há um grande número de arranjos constitucionais, de arranjos organizacionais, tanto no setor público quanto no setor privado, que são, em tese, compatíveis com o requisito posto no artigo 20. Então, a definição dos canais dependerá de outros fatores legais, quando existe regulação setorial ou de alguma outra forma que defina que existe uma competência específica para isso, ou fatores organizacionais, econômicos e de toda sorte, quando há um espaço para discricionariedade nessa determinação. Muito obrigado, Marco. Agora eu vou fazer mais 2 perguntas para Amanda e mais uma para você. E com isso a gente encerraria, porque ainda preciso fazer aqui o encerramento do seminário. Amanda, o Alexandre Barduzzi pergunta o seguinte: mas se o edital publicado e divulgado na internet for uma imagem, haverá como fazer a desindexação específica dos dados de uma pessoa? E o Johan Melkertz pergunta: bom dia, no caso do decreto 8727/2016, nome social, como ficaria para planos de saúde e prestadores de serviços privados em relação à Lei Geral de Proteção de Dados?
E a pergunta para o Marco, ela vem do Felipe Radi, ele pergunta o seguinte: salvo engano, no Brasil não há uma regulamentação específica vigente para o uso da inteligência artificial. Então, como aliar a LGPD ao assunto e qual normativa seguir para evitar problemas futuros? Amanda. Bom, vamos lá, vou responder bem rapidamente aqui, que a gente já está em cima da hora, eu não quero prejudicar a programação aqui. Bom, quanto à primeira pergunta em relação à desindexação da imagem, bom, você tem que pensar em como que vai ser feita a busca e como que está sendo indexado aquele dado para você saber se pode ser desindexado. Então, se é um edital que foi divulgada só a imagem, se essa imagem não contiver um descritivo, alguma coisa que permita identificar o que tem naquela imagem, você tampouco conseguirá fazer a busca pelo Google, concorda? A não Não ser que você consegue procure acesso, no né? Google Images, enfim, mas você entende que geralmente o que vai haver vai ser uma lista em que vai existir informação textual que vai ser o objeto aí da busca no Google ou em qualquer ferramenta, e se ela está atrelada a uma imagem ou não, enfim, de qualquer jeito, geralmente vai haver um elemento textual que vai estar envolvido para que seja possível indexar a busca. Se não houver, aí só pela busca de imagens é uma outra forma de indexação e, consequentemente, de desindexação, mas novamente são questões técnicas, então eu vou deixar aberto para o Marco complementar, me corrigir, ou enfim, mas numa abordagem simples que alguém da área de humanas, advogada como eu, entende, eu acho que é basicamente isso. Tem que pensar como que funciona a programação que vai levar a busca até aquela informação. Se é só uma imagem, se não tem o nome da pessoa, como ela está de fato associada, está indexada, enfim, todas essas questões têm que ser técnicas, vão estar por trás da questão jurídica, porque não adianta pedir juridicamente uma coisa que é inviável tecnicamente. Em relação ao nome social, como ficaria para planos de saúde e prestadores de serviços privados em relação à LGPD? Bom, me parece que a solução seria no mesmo sentido do que foi feito pela Procuradoria, no caso do que fosse possível fazer as alterações, porque aí entram questões justamente de ordem constitucional, ligadas ao livre desenvolvimento dos direitos de personalidade, etc., mas não necessariamente isso precisa ser algo feito com base no direito ao esquecimento, certo? Posso só complementar, até com Por favor, um professor. aspecto que eu não coloquei na minha apresentação do caso, mas que nós também tomamos o cuidado. Nós informamos, quer dizer, de uma forma educada, mas bastante incisiva, a seção de pessoal da unidade que recebeu a funcionária, nós lembramos os servidores dali que eles têm um dever de sigilo, né. Esse aspecto é um aspecto importante, me parece, no caso das operadoras de plano de saúde e de outros agentes desse ecossistema da saúde, porque é óbvio que o tratamento que eventualmente uma pessoa que passou por um processo de redesignação, pode, e deve receber, muitas vezes os medicamentos são dosados em razão, por exemplo, da massa corporal, e isso pode ter algum impacto, na definição, pensando aqui um aspecto muito grotesco e muito específico da situação. Mas é claro que a operadora de plano de saúde e os profissionais da área de saúde deverão ter acesso à informação de que aquela pessoa passou por esse procedimento e tem esse histórico, portanto, na área médica, né, então acho que Aí, novamente, entra simplesmente a tutela da saúde, enfim, esse tipo de questão que vai entrar como a base legal que vai estar justificando o tratamento daqueles dados, né? claro, E eu até aproveito, eu posso fazer mais uma observação bem por rápida, favor. só para dizer, eu até havia me esquecido que esse artigo foi escrito antes da decisão do STF de fevereiro sobre o direito ao esquecimento, mas foi muito interessante ver que elas foram convergentes no sentido de que, embora não exista previsão legal do direito ao esquecimento, ele é algo que pode potencialmente ser aplicado, mas somente caso a caso, quando existe
quando existe a justificativa baseada na violação de outros direitos da personalidade. Obrigada. Muito bem, Amanda. Pois é, isso na área jurídica é assim mesmo, a gente é atropelado por informações, né? E por decisões e novas leis, etc. Marco, por favor. Muito obrigado. Gostaria apenas de complementar brevemente um ponto sobre a resposta do sistema do melanoma, que foi só apenas para deixar claro que ali temos um resultado positivo que mostra, ok, aquele sistema potencialmente tem utilidade para ter melanoma, que contrasta com aquele resultado que mencionei, que alguns sistemas não conseguiram detectar COVID. O que mostra que aqui temos nem sempre a habilidade de um sistema em fazer uma tarefa ou o fracasso dele em resolver um problema é transferível para outros problemas, mesmo que pareçam muito parecidos para a gente. No caso, que é diagnosticar uma doença por meio de análise de imagens, que para o melanoma foi possível conseguir um bom resultado, mas para a COVID não. E isso se conecta com a resposta que farei a pergunta sobre a regulação da IA, porque o que temos hoje, em relação à inteligência artificial no Brasil, são algumas propostas de legislação que estão andando tanto na Câmara quanto no Senado, que propõem marcos regulatórios para a inteligência artificial ou regulações para decisões automatizadas, mas de forma geral essas normas oferecem princípios gerais que pautam a inteligência artificial, de forma que, embora princípios gerais possam guiar a nossa atuação aqui, eles de fato são definidos em um nível de abstração que muitas vezes nos trará algumas dificuldades na hora de resolver questões específicas, se não temos instrumentos à luz do qual interpretar esses princípios gerais. Então, por isso, é importante termos em mente que a inteligência artificial, mesmo na inexistência de um marco da inteligência artificial, não existe um vácuo normativo. Pelo contrário, já temos muitos instrumentos jurídicos aplicáveis, não só a própria LGPD, como as leis setoriais que governam o que pode ser feito em determinados domínios, obrigações dos médicos, obrigações de outros profissionais de saúde, e assim vai, que vão definir condições de contorno dentro das quais podemos utilizar esses sistemas inteligentes. Então, uma resposta a respeito de qual normativa seguir é que vai depender muito das peculiaridades daquela aplicação que você está considerando, mas, de forma geral, é um tanto difícil ver contexto, existem contextos, mas pelo menos no setor da saúde é um tanto difícil ver contextos em que não se deve, o uso da inteligência artificial não se deva atentar às considerações postas pela Lei Geral de Proteção de Dados, ainda que essas devam ser conciliadas e potencialmente reconciliadas com as demandas normativas postas por outros instrumentos. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Amanda, pela participação nesse painel de encerramento desse seminário. Eu queria tecer algumas considerações de ordem mais geral no encerramento e como, vamos dizer assim, anfitrião desse seminário, na medida em que ele está ocorrendo aqui no canal que eu decidi manter no YouTube para divulgação das aulas que eu ministro, seja na USP, seja no Mackenzie, seja na Anhembi Morumbi, e agradecer a cada um daqueles que participaram da organização e da escrita desse livro. Esse livro chega num momento oportuno, num momento extremamente relevante para a sociedade, não apenas brasileira, mas mundial. Nós tivemos 1.270 inscritos nesse seminário, são muitas pessoas, e eu tenho certeza que todos puderam aproveitar imensamente aquilo que nós procuramos oferecer a cada um dos inscritos. Eu não posso deixar de mencionar que lá no campus da Universidade de São Paulo, a universidade que foi criada em 1934, como uma forma de mostrar para o país que as desavenças e as divergências que podem ter ocorrido durante o período da chamada Revolução Constitucionalista entre São Paulo e o restante do país,
elas puderam ser superadas por meio da ciência. Na Praça do Relógio, que fica ali no campus da cidade universitária, há uma torre onde o relógio está colocado lá no topo, em que de um lado você tem a representação, por meio de esculturas, do chamado mundo da realidade. Você tem a astronomia, a química, as ciências biológicas, a física, as ciências geológicas e a matemática. Do outro lado, na base do mundo da fantasia, aparecem a poesia, as ciências sociais, as ciências econômicas, a dança, a música e o teatro, a arquitetura e as artes plásticas e a filosofia. E há também uma frase do nosso antigo reitor e professor da Faculdade de Direito, o professor Miguel Reale. No universo da cultura, o centro está em toda parte. A Universidade de São Paulo tem como um dos seus institutos associados o Instituto Butantan, que vem trabalhando incessantemente para permitir, por meio da ciência, e aí eu preciso lembrar também o lema da Universidade de São Paulo, Ciência Vinces, vencerás pela ciência. O Instituto Butantan tem trabalhado incessantemente não só na produção da vacina, que veio importada como tecnologia de um laboratório chinês, né, a Coronavac, mas hoje há o anúncio do desenvolvimento de uma vacina 100% nacional, a assim chamada Butanvac. Esse novo mecanismo de demonstração de que a ciência é feita com rigor, de demonstração de que a ciência tem um objetivo, e o objetivo é o de nos proporcionar melhores condições holísticas de estarmos no mundo, num seminário sobre os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito da saúde, precisavam ser, de alguma forma, mencionados. Então, eu tomo a liberdade de fazê-lo nesse encerramento. Queria também agradecer à editora Revista dos Tribunais pela iniciativa de ter convidado a doutora Ana Lusa Bolívar Dallari para organizar essa obra. Ela, que recebeu o convite da editora, lembrou de me convidar para participar dessa atividade, e eu agradeço imensamente a cada um e a todos, particularmente, por terem aderido ao nosso convite e às nossas cobranças. Organizar livro é uma das coisas mais penosas que existe, porque o organizador é um chato por excelência, ele precisa cobrar, ele precisa estar no pé das pessoas, há prazos para serem cumpridos, há modelos a serem observados, e por isso o meu agradecimento especial a um e a cada um individualmente por terem aderido a esse projeto. É um projeto que procurou unir ciências biológicas e ciências sociais aplicadas, né, sobretudo o direito, mas também é um projeto de difusão do conhecimento, de intersecção entre as possibilidades de aplicação daquilo que se produz nesta seara. E não posso esquecer também das ciências computacionais, desculpa, Marco, também as ciências exatas, não? Então, se bem que o Marco tem um pé em cada barco, né? Ele está ali no direito e na ciência da computação, na engenharia. Então, muito obrigado a todos, e eu passo agora a palavra à Amanda e ao Marco para suas considerações finais. Eu já falei muito por hoje, então só reitero tudo que foi dito pelo professor Gustavo e deixo meus agradecimentos a todos aqui, principalmente a equipe da LBCA que permitiu estruturar todo esse evento e sei que deu trabalho, então parabéns por terem empreendido esse esforço para colocar em evidência esse tema tão importante. Muito obrigada, professor Gustavo, e a todos os envolvidos aí na obra.
Eu gostaria de fazer minhas as palavras da Amanda, agradecendo ao professor Gustavo e à doutora Ana Lúcia pelo seu empenho na organização desse volume. Conseguiu capturar de uma forma tão ampla os desafios e os potenciais da Lei Geral de Proteção de Dados no campo da saúde. Agradecer pela oportunidade do debate com vocês aqui e fechar com um ponto dito ali em termos de considerações finais, que essa questão de como podemos estimular esse diálogo entre as disciplinas, entre as ciências da saúde, entre as ciências sociais e ciências exatas, em busca de soluções que tragam os melhores interesses, tenham os melhores interesses das pessoas em mente e que consigam levar a um melhor exercício com atenção às necessidades jurídicas. Então, fico feliz de que estejamos travando esse debate, esse seminário foi uma excelente oportunidade para isso. Muito obrigado. Muito obrigado a ambos e, como fala final, eu tinha justamente reservado o meu agradecimento também à equipe de Lee, Brock Camargo Advogados, agradecer muito nas pessoas dos sócios fundadores, o Yunque Lee, o Eduardo Brock, o Solange Camargo, que também participaram aqui das nossas discussões, agradecer toda a equipe técnica, desde os sócios, os advogados, os estagiários, mas, sobretudo, a equipe de marketing, a equipe de criação digital, que permitem esta interface tão importante entre a atividade profissional e a atividade acadêmica, o que também precisa ser ressaltado. Então, muito obrigado a todos, esperamos que o seminário tenha sido útil a todos e até uma próxima oportunidade que certamente não faltará. Obrigado, até logo.